iniciar este ano de 2026, né, minha gente? Com novos ares, novos ventos, novas propostas, novos propósitos, novas realizações e tudo aquilo que você tenha idealizado para o seu ano novo. Esse não é o primeiro vídeo que eu estou gravando, mas é o primeiro vídeo que vai entrar para o nosso canal do YouTube nesse ano de 2026. Todo mundo carrega dentro do coração o desejo de se realizar na vida. E essa realização, ela pode ter muitas formas diferentes para cada pessoa. Para você, realização é uma coisa. Para a pessoa que você ama, realização pode ser outra coisa. Para sua família, realização é outra coisa. Então, o desejo de realizar-se na vida, ele vem de um lugar muito profundo e muito individual dentro de cada um, dentro de cada coração, dentro dos dons, talentos, gostos e desgostos que a pessoa tem na vida, ela desenvolve aquilo que para ela tem o sentido de realização. E exatamente pela realização ser algo tão profundo do nosso ser, no caminho, conforme a gente vai crescendo, vai desaprendendo a ser o que a gente acaba se desconectando daquilo que é mais essencial, daquilo que é mais verdadeiro, que é mais profundo e que justifica o nosso encarne nessa terra. Justifica porque você está neste corpo, justifica porque você nasceu na família que você nasceu, passou pelas situações que você passou. Só que, porque a maioria das famílias não sabe conduzir os seus descendentes, a gente acaba, nesse caminho, se perdendo do propósito real, daquilo que faz sentido na nossa vida. Então, algumas pessoas sentem falta de propósito, sentem vontade de tirar a própria vida, sentem vontade de acabar com tudo, sumir no mundo. Sabe aquela pessoa que fala, eu vou sumir. Por que que tem esse desejo? Porque aquilo que ela verdadeiramente veio para ser neste corpo que ela está, não está se cumprindo, não está se realizando. Só para vocês terem uma ideia de como isso funciona de verdade, lembra quando você era lá na sua primeira infância, quando você estava começando a aprender a escrever, a ler, aí alguém falava assim, o que você vai ser quando você crescer? E aí você podia falar, sei lá, astronauta, bailarina, músico, médico. Enfim, alguém já tinha falado para você o que seria legal você ser, ou você trouxe alguma informação, como por exemplo, eu queria ser músico, dançarina. E alguém falou, não, filho, isso não dá dinheiro não. Isso aí é para hobby, isso aí não serve para você trabalhar e viver a sua vida, você vai ter que fazer outra coisa. Nesse momento em que alguém falou isso que faz sentido para você no seu coração, não é o caminho para você seguir, naquele momento específico foi plantada uma sementinha, uma erva daninha que corroeu os seus sonhos, que corroeu parte do seu propósito, que corroeu parte daquilo que fazia você se realizar. Muita gente deixa para trás aquilo que realmente amava fazer para se propor numa jornada que os outros falaram que seria bom para ela. E muitas vezes é aquela criança que vai crescer, vai seguir o conselho do pai, da mãe, do avô, da avó, enfim, do tutor que cuidou dela, e muitas vezes vai chegar lá na frente e não vai se sentir feliz com as escolhas que fez, porque fez pensando no que os outros queriam para ela, e não naquilo que ela desejava de fato. E aí entra o tema principal que a gente vai falar hoje, que é a capacidade de você se liderar. A capacidade de você tomar decisões, a capacidade que você tem e o poder que você tem de escolher o que você vai fazer na sua vida, qual caminho você vai trilhar e arcar, principalmente, com as consequências desse caminho que você escolheu. Se a gente captar o conhecimento oriental, os tratados tântricos, os Vedas, o próprio sufismo, se a gente captar o que está na essência das filosofias no mundo inteiro, o principal ponto é a nossa capacidade de poder liderar a nós mesmos no caminho da vida. Mesmo que nem tudo saia como você gostaria, a capacidade que você tem de escolher, decidir, fazer o que precisa ser feito para alcançar aquilo que você deseja, depende única e exclusivamente de você.
E aí, nesse ponto, o que vai acontecer com a maioria das pessoas é: Ai, Stephanie, eu até quero fazer uma outra faculdade que eu não fiz lá atrás, mas eu acho que eu tô velha. tô dando uma desculpa para não fazer o que eu deveria ser, o que eu deveria fazer, porque eu tenho uma crença de que não dá mais tempo. Porque eu tenho uma crença que alguém colocou na sua cabeça, porque ela não veio de fábrica, já fica essa dica para você, que alguém colocou na sua cabeça de que idade é pressuposto para você estudar ou não. Ai, Stephanie, eu até gostaria de viver minha vida viajando, montar uma casa num carro e viver minha vida na estrada, mas eu não sei como fazer isso, eu não tenho coragem, eu tenho medo de faltar dinheiro, eu tenho medo de acabar a gasolina, eu tenho medo de não conseguir me sustentar. Então a pergunta que você deveria fazer é: como você poderia se sustentar na estrada? Como você poderia fazer esse sonho acontecer de uma forma mais segura para você, de uma forma confortável, entre aspas, né? Você realmente tem coragem de assumir os riscos do seu sonho? Ah, Stephanie, mas o principal que eu tenho é o medo que eu carrego. É medo do quê, criatura? Ah, se acontece alguma coisa eu morro e ninguém acha meu corpo. Gente, notícia boa para todo mundo. Morrer todo mundo vai. Você quer morrer lá na frente, pensando que você não fez o que você veio fazer, não viveu a sua vida, ou você quer morrer independente das circunstâncias, olhando para trás e falando: não, eu escolhi, eu decidi, e tudo que eu vivi foi um passo que eu dei em direção àquilo e fez sentido para mim. E por isso posso morrer em paz. Pensar na morte, os tantras nos ensinam isso. Pensar na morte, lembrar da morte, nos auxilia a ter uma boa vida. A maior parte dos medos vão surgir pelo medo de morrer, mas essa é a única verdade que a gente tem. Então, precisamos recuperar o que de fato nos dá medo. Eu tenho medo do que os outros vão falar, eu tenho medo de não conseguir. Então, tudo isso são crenças que foram colocadas na sua cabeça e que aí vem os processos de cura, de purificação, de limpeza, de trabalho mental, emocional, de desenraizar aquilo que colocaram dentro de você para que você possa vir a ser o que você é. Esse vídeo talvez seja a essência do propósito do Estrela de Vento Solar. Trazer essa luz daquilo que nós somos, que verdadeiramente somos, para experimentar a vida de um lugar de felicidade, de contentamento, de prazer, de comunhão, de união com tudo que existe. E tudo aquilo que nos impede de acessar essa verdade precisa ser limpo, purificado, para que a verdade possa se revelar. Tem um ensinamento budista desse livro aqui, cadê? Vou pegar até para vocês verem. Esse livro aqui, As Palavras do Meu Professor Perfeito, é do budismo tibetano, tá? E tem um ensinamento aqui que fala sobre como nós devemos ouvir um ensinamento. Eu vou adaptar essa história para o que a gente está falando aqui sobre realização. Nós podemos ser considerados como um vaso, como um pote. Se o nosso pote está limpo e alguém colocar mel dentro dele, esse mel vai durar muito tempo, porque esse pote está limpo. Se esse pote está sujo, mas está vazio, e você colocar esse mel dentro do pote, ele vai durar muito pouco, porque ele vai estragar por causa da sujeira, mas ele ainda vai durar um pouco. Agora, se dentro do pote, além de sujeira, tem um mel velho estragado lá dentro, e você coloca outro mel em cima, é natural que no momento que eles se misturem, estrague o mel novo. Nós somos esse pote. Se a gente tá limpo mentalmente, emocionalmente, até mesmo fisicamente, porque sim, o nosso corpo influencia em todos os nossos outros corpos. Se a gente tá aberto e receptivo para aquilo que é novo e para que aquilo entre e preencha esse espaço, para que possa se movimentar dentro desse espaço, tomar forma dentro desse espaço que somos nós, então
nós somos um bom receptáculo daquele aprendizado, nós somos um bom receptáculo para pegar o que é necessário, aprender o que é necessário e realizar algo de bom com aquilo. Agora, se a gente é um pote sujo, ou seja, a minha mente é suja, minhas emoções são descontroladas, eu não consigo lidar com as minhas emoções. Naturalmente, mesmo que você já tenha passado por alguns processos de cura, mas ainda tem aquele resquício daquilo que te impede de avançar, quando chega o ensinamento daquilo que vai te levar adiante, que vai fazer você alcançar a realização, que vai fazer você dar o passo que você precisa dar, é natural que por um tempo você até fique motivado, entusiasmado, né? E comece a fazer, mas esse mel vai estragar. Por quê? Porque a sua mente, ela ainda vai falar, não sei se isso aqui dá certo, não sei se isso aqui vai servir para você. As suas emoções não vão sentir contentamento profundo com aquilo e vão começar a decair para uma culpa, para uma tristeza, para uma raiva, para uma autossabotagem. Então, esse mel vai começar a estragar. Por um tempo você até pôde sorver dele, experimentar dele, mas por não ter cuidado desse vaso que é você, ele começa a se estragar. E no último caso, que é o caso mais grave, onde a maioria das pessoas estão, é quando já tem um monte de coisa ali dentro e que já está estragado e se coloca um novo mel, se coloca um novo ensinamento. No momento que ele se mistura com aquela sujeira e com aquele mel velho, ele vai estragar na hora. Na hora. O que é isso? Quando você tem traumas do seu passado, todo mundo tem, tá? Isso não é novidade para ninguém. Todo mundo tem trauma. Quando você tem traumas que você não resolveu, a sua mente responde de forma reativa a tudo que acontece, mesmo que o trauma já tenha passado. As suas emoções continuam desreguladas. Todo esse contexto, aquilo que você acha que aprendeu a partir do trauma, mas que na verdade mais te bloqueou do que te libertou, no momento que entra o ensinamento de como você pode se realizar em qualquer área da sua vida, espiritual, profissional, relacionamento, família, etc. A partir do momento que entra a sabedoria daquilo que precisa ser feito, a dor do passado é tão grande, as crenças que você carrega de certo e errado são tão profundas, tão enraizadas, que no momento que chega aquilo que é novo, vai se estragar. Simplesmente porque não tem espaço, nem abertura e nem a purificação necessária do coração, da mente, para beber daquele néctar, para beber daquele mel, para beber daquela sabedoria, daquele ensinamento, que vai te levar adiante. Então, liderar-se, antes de mais nada, é a gente olhar para dentro, se conectar com aquilo que parece que nos impede de avançar, e aí a gente precisa se perguntar. Ah, eu não faço porque eu tenho medo. Tem medo do quê? Eu tenho medo disso. E por que você tem medo disso? Ah, porque aconteceu tal coisa em tal tempo, em tal evento. Perfeito. Isso que aconteceu já passou? Já foi resolvido dentro de você? Não, então tá na hora de resolver. Liderar-se é olhar para o passado quando é necessário para resolver aquilo que ainda te prende. Olhar para o seu presente, decidir o que você vai fazer e olhar para o seu futuro, marcando o seu objetivo lá na frente. Liderar-se é dar, e aqui eu vou entrar já num contexto bem profundo para vocês, é dar a Deus a experiência que ele veio viver através de nós. É dar essa consciência que é onipresente, onipotente, onisciente, a experiência que ela realmente veio viver. Então vale a pena a gente se perguntar qual experiência a gente tem dado para o sagrado que existe dentro de nós. Para o sagrado que está no nosso entorno. Para as pessoas, para os animais, até para as plantinhas. Tudo. Qual experiência eu, sendo eu, estou proporcionando tanto para mim, quanto para os outros, quanto para esse sagrado que está em tudo e em todos. E eu espero que
dessa reflexão venha a compreensão de como você pode levar a sua vida para um novo patamar, de como você pode avançar na sua jornada, alcançar aquilo que você deseja, não procurando só fora, mas entendendo que está dentro de você em primeiro lugar. E alcançar o que está fora é resultado de alcançar o que está dentro de nós. Então, nesse aspecto, quando a gente transpassa as nossas crenças, e aí, gente, eu vou falar, é trabalho de cura, é trabalho de purificação, não é fácil, não é divertido, não é animado, mas é libertador. Isso não existem dúvidas. Quando a gente transpassa essas crenças que te impedem de avançar, qualquer justificativa que você dê para você mesmo, que a sociedade dá para que você não vá para frente, quando você transpassa isso, existe um outro lado, uma outra experiência, uma outra vivência que está só esperando você para ser vivida. Então, que 2026 seja esse momento que você possa se realizar, encontrar aquilo que você precisa, que você procura, que você possa assumir a sua própria vida, para que lá na frente, quando o tempo terminar, esse corpo, né, começar a desfalecer, você possa olhar para o passado e em paz saber que você viveu a melhor vida que você podia ter vivido. Saber que você fez as melhores escolhas com aquilo que você tinha para alcançar o que você desejava. E se você quer ativar essa força de realização, aproveita e comenta aqui embaixo o que você vai realizar em 2026. O que você vai fazer na sua vida para transformar ela de onde você está hoje para um aspecto muito mais profundamente realizado do que você se encontra ou do que você se encontrou um dia. Porque algumas pessoas já estão em realização. Isso é maravilhoso. Outras nem sabem que podem realizar. Então comenta aqui embaixo o que você colocou para você em 2026 como realização pessoal. O que para você é importante desenvolver, fazer, realizar, ativar na sua vida de trabalho, relações, família, para que você possa olhar para o que você escreveu e falar, isso aqui eu vou fazer o que precisa ser feito para se realizar. Comenta aqui embaixo. Se você gostou do vídeo e sente que ele pode contribuir com outras pessoas, compartilha com aquelas pessoas que você sentiu lá no fundo do seu coração, né? Às vezes vem uma pessoa na mente, isso já é a intuição se apresentando, já é uma forma da intuição falar com a gente. Então compartilha esse vídeo com quem você sentir no coração e deixa o joinha para que esse vídeo possa chegar para mais pessoas em outros lugares e dessa forma você contribui para que essa mensagem chegue para aqueles que precisam dela. Eu espero que tenha sido um momento auspicioso para você e que você possa realizar, de fato, aquilo que é bom para você, que é bom para o mundo, que é bom para as pessoas, de uma forma leve, maravilhosa e principalmente libertadora. Até já!